Obrigada, Mari. Boa noite de novo a todos que entraram depois um pouquinho. Muito bem. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos dessa noite. A nossa tarefa hoje é falar sobre os laços de família. Está no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este é o nosso cabeçalho do capítulo 4. E o nosso assunto está: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Itens de 18 a 23. Muito bem. Então, nós vamos, iniciar os nossos trabalhos com aquela frase de Jesus a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está lá em João, no capítulo 3, versículo 3. Pois bem, como nós sabemos que nós estamos falando, sobre doutrina espírita, o nosso Consolador prometido. Essa doutrina bendita que nos consola, que nos dá força, equilíbrio para continuarmos a nossa jornada terrena. Mas também sabemos que temos pessoas nos assistindo de outras religiões. Sabemos que cada um com seu ponto de vista, com a sua forma de ver, de entender o Evangelho. Mas aqui nós vamos falar, do ponto de vista espírita, kardeciano mesmo, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Vamos falar um pouco, vamos ter bastante conteúdo de Joana de Ângeles, de Emmanuel, para enriquecer a palestra dessa noite. Muito bem. Para muitas pessoas, o futuro do além-túmulo, ele está, dependendo da visão de cada um. Quem entende, assim, quem pensa que morreu, acabou, que não tem mais nada depois do desencarne, depois da morte física, acha assim que morreu, pum, o espírito dormiu, pronto, acabou tudo. A doutrina materialista, ela mostra dessa forma. A doutrina panteísta fala que nós vamos desencarnar e vamos nos integrar no todo universal. A igreja católica, digamos assim, ela já tem uma visão um pouquinho mais espiritualizada. Ela diz assim que nós vamos morrer, vamos desencarnar, vamos morrer, e aí nós vamos se encontrar lá do lado de lá, Ela diz assim: ou no céu ou no inferno. Depende da minha condição espiritual. Eu só me integro à minha família se eu estiver no mesmo patamar, se eu pensar da mesma forma, se eu não for um ser tão pecador, A doutrina espírita, ela nos fala da individualidade com progresso indefinido. Ela nos fala assim, que desencarnamos, saímos da matéria, nos tornamos um espírito, e espírito perispírito, eu com o meu modelo organizador biológico, a minha forma individualizada, irei para onde o meu coração me levar. Eu continuarei vivo, não virarei santa, e eu vou para o outro lado com todos os meus defeitos e as minhas virtudes. Então, ninguém vira santo porque morre, porque desencarna. Seremos os mesmos do lado de lá, e eu irei para onde o meu coração me levar, de acordo com o que eu acredito, de acordo com
as minhas atitudes, de acordo com a minha moral, eu estarei do lado de lá, serei ajudado, não serei ajudado, vai depender de mim, da minha condição e do meu merecimento. Muito bem. Jesus foi chamado, está lá em João, capítulo 3, por Nicodemos, um doutor da lei, né, que mais tarde julgou Jesus, né, porque eles achavam que o Cristo era um criminoso porque pregava, né, o amor, a paz, acreditavam somente nas leis. Moisés julgava-se pessoas que acreditavam no amor, né, o Cristo que veio nos mostrar o reino de Deus. Na época, a lei de Moisés, eles julgavam como crime aqueles que não, né, concordavam com as leis mosaicas. Era assim, né, no começo. Então, Nicodemos chama Jesus para conversar. E aí, porque Jesus estava pregando no lago de Genezaré, e ele ficou sabendo que Jesus falava sobre o nascer de novo. Jesus dizia que quem não nascesse da água e do Espírito não poderia entrar no reino de Deus. Jesus disse lá, pregando para a multidão: o que é carne, o que é espírito é espírito. Não se assusteis, mas é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos ficou curioso e chama Jesus para conversar à noite, porque como ele era um doutor da lei, Jesus um nazareno, ele não queria que ninguém visse a conversa. E Jesus foi conversar com ele. E aí ele pergunta para Jesus: mas que história é essa de nascer de novo? Como pode um homem velho nascer de novo, voltar para a barriga da sua mãe? E Jesus disse: olha, Nicodemos, se você não acredita nas coisas da terra, como que você vai acreditar nas coisas do céu? E Nicodemos ficou encabulado com a conversa de Jesus. E aí, então, em cima desses ensinamentos de Jesus que temos a nossa fala dessa noite. E aí, então, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Não vos espanteis do que vos disse, que é preciso que nasçais de novo. E aí Jesus então diz para Nicodemos: ouça quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Quer dizer que nós precisamos ter ouvidos para ouvir, para entender. Ouvidos para ouvir, uma visão para entender, uma visão mais ampla, mais espiritualizada. Mas como eu já disse há pouco, cada um entende de uma maneira esse nascer de novo, né? Para muitos é o batismo, né? Emergir das águas, né? Que lava-se tudo e fica tudo bem, né? Para nós é um pouquinho mais complicado, tá? Quando nós falamos sobre o nascer de novo. E aí, então, as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e se progride. Essa fala está no livro de Leon Denis. As reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride, né? E então, continuamos. Reencarnação, conceitos básicos da reencarnação. Nada escapa às leis de Deus. Tudo se processa para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. A justiça se processa de forma a educar o espírito. Nunca no sentido de puni-lo, mas de educá-lo. Estamos aqui para aprender lições. E a reencarnação é um processo evolutivo, né? Nós vamos aprendendo um pouco de cada vez. Ninguém consegue chegar aqui e aprender tudo de uma vez só, né? É comum dizer-se que o espírito reencarnou para pagar, pois quem deve tem que pagar. Tal afirmação deve ser entendida no seu sentido figurado. Né? A dívida deve ser entendida como a ausência de conhecimento. Fomos criados simples e ignorantes. Ignorante no sentido de não ter conhecimento, a caminho da evolução. Né? Isto é, o desconhecimento em relação à lei de Deus. É esse aí. Na verdade, é essa ignorância que nós estamos falando. Aqui é uma escola de almas para aprendermos a cada dia um pouquinho. É assim que a doutrina vê. Não se pode compreender que o espírito, destinado à perfeição, consiga realizar todo o seu progresso numa sua existência. Né? Os próprios
jovens, né? Somos espíritos de uma longa jornada, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Estamos aqui para aprender. É muito comum vermos pessoas que dominam um certo assunto e o outro não domina-se nada. Nós sabemos que naquela área que a criatura domina bem é porque ela já vivenciou aqui. E outra área que não, né? Então ninguém aprende de uma hora para outra. Somos viajeiros de muitas vidas, né? E aí, na questão 175 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Nós nos programamos para retornar para, né, o planeta ou em alguma outra morada da casa do Pai? Porque o próprio Cristo nos disse, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Isso aí fala do próprio Cristo. Aí, então, Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Nós nos programamos? Aí, lá vem a resposta. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Sim, nos programamos. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam neste instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. É por aí que a gente vê, a gente entende, né, pessoas que nem conhecem umas às outras, de repente se encontram e se odeiam, não gostam, não fui com a cara da pessoa. O que é isso? Né? São coisas do passado, né? A energia não bateu. E quando nós amamos, o que acontece? Os laços se rompem. Sempre o amor, ele solta os laços. O ódio prende. Então, nós vamos falar um pouquinho depois sobre a reconciliação com os adversários, está mais ali na frente. Aí continua a resposta dos espíritos superiores. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros no meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Então, quando numa família, e aí aparece lá uma ovelha negra, não é bem assim que a gente fala? Nossa, mas o fulano é uma ovelha negra, todo mundo tão certinho, aquela pessoa toda troncha. Pois é, né? Toda encrencada. O que é isso, né? Os espíritos se reúnem, aqueles que vêm na mesma família se preparam e aí então concordam em auxiliar alguém que precisa, né, desses exemplos do bem viver para que aquela criatura consiga também ser levada no caminho do bem. Então, tudo se é programado por Deus, por Deus e por nós, né? Se nós não concordamos, não existe encarnação, a não ser que a pessoa precise, então, ser compulsoriamente encarnada, que já é uma outra situação. E aí nós vamos continuar. Devemos ver na pluralidade das vidas a condição necessária da sua educação e do seu progresso. Quer dizer que a cada vida vivida eu aprendo algo, né? E eu vou devagarinho, né? Me elevando e me auxiliando. E aí Emmanuel nos fala assim: é à custa do próprio esforço, de suas lutas, de seus sofrimentos, que o espírito se redime do seu estado de ignorância e inferioridade e se eleva de degrau em degrau o caminho das inúmeras habitações do universo. Veja bem, de degrau em degrau, de vida a vida. Ninguém chega aqui e já fica tudo bem, aprende tudo, ama muito, né? E já, pum, diretão pro céu. Ah, se fosse assim, seria muito bom, né? Mas, né? Ó, Senhor, e aquilo que eu não consegui perdoar, tu me perdoas. E eu tô indo direto com asas para o céu. É um pouquinho mais complicado. Aí muitas pessoas questionam, mas poucas lembranças pretéritas assomam a nossa consciência. Ah, mas como é que
que eu não me lembro daquilo que eu já vivi? Nós podemos não nos lembrar, porque é uma bênção que Deus nos concede, porque nós precisamos amar a todos de uma só maneira. Sentimos um pouquinho mais de afeição por uns, um pouquinho mais por outros, mas nós temos que amar a todos iguais. Então, poucas lembranças pretéritas assomam a nossa consciência. Então, muito pouca coisa que a gente guarda. Temos algumas reminiscências, né? Gostamos mais de alguém, menos de outra pessoa, né? E a proposta espírita vamos fazer de tudo para amar mais, sempre mais. Ver mais o lado bom do que o lado ruim, porque não existe outro caminho. O caminho é amar mesmo, perdoar mesmo, porque senão é dois trabalhos. Eu me magoar e ter que perdoar. Então é melhor nós não nos magoarmos. No entanto, ela se reflete na nossa maneira de ser, na forma de nos relacionar com os semelhantes e nas diretrizes utilizadas para nos conduzir na vida. E é assim mesmo. Essas reminiscências que nós temos, né, são sim heranças do nosso pretérito, porque nós temos um modelo organizador biológico que registra tudo em nós. Somos 3 em 1, corpo, espírito e perispírito. E o perispírito ali fica guardado tudo. Então nós guardamos sim. Nós temos os nossos defeitos, mas também temos as nossas qualidades, aquilo que eu já conquistei e aquilo que eu ainda vou conquistar. E por aí vai. Nem todas as almas têm a mesma idade, nem todas subiram com o mesmo passo seus estágios evolutivos. É por isso que tem pessoas que acreditam na imortalidade da alma e tem criaturas que não acreditam. Os mais espiritualizados, aqueles que já viveram mais, isso quer dizer que eles vão desencarnar e vão direto para o nosso lar, por exemplo. Nada disso. Ter conhecimento não quer dizer que a criatura está salva, né? Eu encontrei Jesus e eu vou direto para o céu. Não é bem assim, né? Então, nem todas as pessoas têm o mesmo nível de conhecimento, nem todas as pessoas têm a mesma idade espiritual. Quem reencarnou mais, é mais espiritualizado. Quem reencarnou menos, espíritos ainda mais rudes, ainda mais materializados, eles ainda precisam ter medo do fogo do inferno para eles se segurarem nas suas tentações, certo? Então, é bem interessante esses estudos, né? A doutrina espírita tem um manancial de estudo para a gente entender isso tudo bem e nos mínimos detalhes. E é muito gratificante. Uns espíritos percorrem uma carreira imensa e aproximaram-se já do apogeu dos progressos terrestres. Outras mal começam seu ciclo de evolução no seio da humanidade. Então, são as almas jovens, emanadas há menos tempo do foco eterno. Foi o que eu acabei de dizer. Eu tenho essa mania de falando antes do estudo aqui. E aí, então, nós temos uma pergunta, 168 do Livro dos Espíritos. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Eu vou continuar vindo para a carne, voltando. Como que é isso? Como que funciona? Aí o espírito superior nos responde. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. Quer dizer que nós temos um tempo para podermos ficar vindo para a matéria, né? E nós temos várias moradas da casa do Pai, né? Não é só o nosso planeta Terra. Então vai depender muito da minha condição moral, tudo isso, e do meu esforço para poder progredir sempre. Aí nós temos as necessidades de estudo, as missões de dedicação, de caridade, né? Por vias dos quais se ilustra a inteligência e o coração, se enriquece com as aquisições das novas qualidades. Então, quando nós falamos isso, nós falamos das pessoas que vieram para nos ajudar, para os missionários que vieram nos ajudar, né? Lá no topo está o Cristo, Jesus, né? O modelo mais perfeito que a Terra, né, que o globo terrestre já recebeu, Jesus, né? Temos quantos espíritos que aqui vieram, né, com essa bondade infinita para nos ajudar também. São Francisco de Assis, né? Bezerra de Menezes, Allan Kardec, São Luís,
Quantas pessoas que aqui vieram, que passaram por aqui, e que muitas que aqui ainda estão para nos ajudar, né? Nessa existência, é tudo que nós ainda já aprendemos e temos que aprender, porque é tudo muito devagar, né? Virão depois as existências de sacrifício pela família, né, que é o tema da nossa palestra de hoje, pela pátria, pela humanidade. Os espíritos, eles vêm, se comprometem e estão aqui para ajudar. E ocorrerão por certas existências onde o orgulho e o egoísmo serão abafados através das provas dolorosas de resgate do passado de erros. Quer dizer, né, que nós vamos aprendendo as asas, né, as asas que conduzem ao infinito, que nos conduz à perfeição, da intelectualidade e da moral. Não adianta eu estudar, ter tantas faculdades, mas se eu não desenvolver o amor, não vai adiantar nada. Eu não vou para lugar nenhum. E aí, então, o espírito devagarzinho, ele, na engrenagem do vamos que vamos e da boa vontade, ele vai subindo devagarzinho os degraus. E aí, então, lá no capítulo 10, no item 7, nós temos uma afirmação assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e faça a sua oferta. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Aonde que encaixa no nosso tema dessa noite, né? Por quê? Porque, na verdade, o sacrifício mais agradável a Deus, né, não é aquele sacrifício de eu aqui estar e me ajoelhar no chão e andar nas pedrinhas para sentir dor, para Deus ver que eu estou sofrendo e Ele ter dó de mim e redimir dos meus pecados. Não é bem assim que funciona. Esse sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício das minhas mazelas interiores, porque quando ele fala sobre a oferenda, eu preciso estar bem comigo para me poder auxiliar o outro, mas eu preciso estar bem de verdade comigo. Eu preciso de ter um arrependimento sincero, eu preciso uma reconciliação sincera comigo mesmo, e a libertação do meu ódio, da minha animosidade, né? Porque nós não somos fáceis de lidar, não. E aí, então, reconciliar-vos o mais depressa com o vosso adversário, né? Amigo estimulante, porque fiscaliza impiedosamente nossa conduta, porque o melhor amigo, na verdade, é aquele que aponta os erros para nós, né? Mostra, olha, fulano, você errou nisso, nisso e nisso. Mas, na verdade, é o adversário que faz isso. Teria que ser um amigo verdadeiro. Tem amigo verdadeiro que faz isso também. Mas o nosso adversário, ele é cruel. Ele nos aponta os nossos erros de verdade. Enquanto estáis com ele a caminho, oportunidade de existência atual. Se nós estamos aqui, vamos fazer de tudo para viver melhor. Porque a paz que nós sentimos quando a gente está bem, né, não tem preço. Né? E a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz. Quem que esse juiz será? O que o juiz não nos entrega ao ministro da Justiça, não a nossa consciência. Né? E não sejais metido na prisão, no corpo físico, porque eu não perdoo, eu sou duro de lidar e eu venho para o corpo físico e aí eu estou preso aqui. Eu vou ter que trabalhar mesmo de todos os jeitos. Mas se eu me reconcilio com o meu adversário, né, em todos os sentidos, a raiva, a dor, a mágoa, tudo aquilo que está em mim, tudo bem. E aí vem os adversários, que nós sabemos quais são, que nós acabamos de dizer. Eu vos digo em verdade que não sairás de lá enquanto não houveres pago até o último centavo. Quer dizer, né, que a história do perdão, na verdade, o perdão que Deus nos concede é a oportunidade de voltar para a matéria para começar a resgatar os nossos erros, né, os nossos delitos do passado. Somos herdeiros de nós mesmos. Quer dizer, então, que não adianta, ai Senhor, perdão, me perdoa, eu já estou salvo. Jesus, sim, o Pai Criador me perdoa, Jesus nos auxilia, sim. Só que eu preciso, né, voltar para a matéria, para continuar a minha tarefa. E aí, então, de acordo com o Espírito Ramé do livro Os Prazeres da Alma, nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós e não fora. Quer
dizer que temos sim adversários fora, mas né, os nossos defeitos, eles são os piores adversários nossos. E é com eles que nós temos que ser, né, contundente mesmo para poder dominá-los. E quando nos reconciliamos com nossos opositores íntimos, o apego, o vício, a paixão, né, atingiremos a paz e tranquilidade de espírito. E essa paz que o mundo não nos dá, né? Essa paz que nós sentimos, né? E aí tá. Aí então, Joana nos fala assim, voltando lá para o ambiente doméstico, é no ambiente doméstico que as almas se encontram sob variados motivos, né? Que dentro do nosso lar, né? Aquele cadinho ali, o nosso santuário de amor. Ela vem para nós, a gente vem no nosso seio familiar para resgate, para afeição, desafetos, missão ou com a finalidade de estreitar os laços que vão unir essas criaturas, pois neste ambiente de convivência contínua, de interdependência na condição de pais, filhos e irmãos, aprendemos a nos entrelaçar através da convivência, aprendendo a nos amar. Aprendendo a nos amar. Olha o que a Joana nos fala, né? Se o ódio, ele prende e o amor solta, quem é que vem conosco no nosso seio familiar? Geralmente são espíritos que precisam do nosso perdão e nós temos que também dar o perdão, né? Nós precisamos conviver, nós temos que amar, porque não tem outro caminho. Não existe outro caminho. O caminho mesmo é o perdão, é a paz, é a harmonia. Né? Senão nós vamos ficando o tempo, nós vamos reencarnar, desencarnar e vamos continuar nessa condição por quanto tempo ainda? Né? Aí, Emmanuel, lá no livro Consolador, ele nos fala sobre o casamento, né? Sobre as almas gêmeas. E é muito engraçado que quando ele fala sobre isso, né, ele diz assim, que não existem almas gêmeas. É aquela alma gêmea, ai meu amor, né? Eu não vivo sem você. É aquela coisa da alma gêmea, que é, ai eu amo, tô apaixonado, a minha alma gêmea. Na verdade, a pupila se dilata, né? Começam a piscar, ver estrelinhas, aquilo tudo é por quê? Porque a paixão, na verdade, é a condição vibracional que nós vibramos. Nós nos atraímos, né, por aquela pessoa que pensa como nós, espíritos igual nós, e nós vamos ter um brilhante para ser lapidado. Então, na verdade, a paixão nada é uma forma de se aproximar de quem a gente precisa realmente, né, de um burilamento para se tornar melhor. Então, na verdade, não existe alma gêmea, existe algemas. Essas algemas é que faz com que nós progredimos no nosso lar, né? Então, a paixão, ela aparece para a gente poder se casar, ficar junto. E aí daí começam as lapidações, né? Quem tem um pouco mais de condição e sorte e muita fé e muito amorosidade, vai em frente. Muitos não conseguem, né? E acaba deixando para uma outra vida aquilo que poderia ter continuado nessa. Aqui nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas não nos esqueçamos de que aquilo que nós não conseguirmos concretizar nessa encarnação, retornaremos para nos retificarmos. Isso aí não sou eu que estou falando, é Emmanuel, né? E aí, ao se referir às uniões humanas, considera que essas em toda a vida são orientadas por sentimentos de amor mais profundo que aqueles encontros na concepção humana que se modificará na esteira da evolução. Então, quando ele fala sobre almas gêmeas, seria quando o espírito já evoluído no mundo espiritual, né, tem encontros com outros amigos, aí sim, isso aí é um amor verdadeiro e real, mas aquele amor universal, que nos unirá. Então, quando ele fala sobre a alma gêmea, ele não está falando sobre as algemas da matéria, não, dos nossos casamentos. Ele está falando de uma união de corações afins no mundo espiritual. Muito bem. Não são na consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Isso aí nós já falamos, né? É uma verdade mesmo. Nós nos afinizamos muito mais com pessoas de fora, muitas vezes, né, do que com a nossa família. Muito bem, eu estou dando uma olhadinha no relógio aqui, eu falo demais e o nosso tempo está passando muito rápido, né? Aí, lá no Evangelho, no capítulo 4, que é o nosso tema,
o Evangelho fala assim pra gente, ó, os laços de família não são destruídos pela encarnação, como pensam certas pessoas, ou ao contrário, elas são fortalecidas e se estreitam. Esse amor que nós começamos aqui pela simpatia que nós temos pelas pessoas, por aquelas pessoas que nós realmente já não temos mais nenhum tipo de animosidade, elas se tornam sim amigos espirituais. E no momento do sono, no momento de vigília, nós nos encontramos sim. Ficamos ligados no corpo físico, né? O nosso espírito vai ao encontro dessas pessoas, criaturas que nós amamos e que estão encarnados ou desencarnados. Nós temos sim uma convivência com essas pessoas, com esses espíritos. Por quê? Porque o amor, ele liberta, mas ele também nos une pelos laços do coração. No espaço, os espíritos formam famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Olha aí, foi o que eu acabei de dizer. Eu tenho essa mania de falar antes no slide. Tá bom. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Nós já lemos essa pergunta lá atrás. Isso aqui é um repeteco. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as mazelas e não tem mais necessidades das provas terrenas. Nós já falamos sobre isso, né? No capítulo 4, no item 25, São Luís diz assim: responde a essa pergunta. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aí São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Quer dizer que nós temos que florir onde Deus nos planta, né? Essa responsabilidade aí é nossa, somente nossa, né? Não podemos transferir para outra pessoa aquilo que cabe a nós, né? Em todos os sentidos, em relação a tudo na nossa vida, né? Ao nosso casamento, a educação dos nossos filhos. Nós temos como falar, educa aí para mim que depois eu pego já pronto. Não, nós não temos como transferir nada para ninguém. Nós precisamos fazer a nossa parte e precisamos fazer bem feito, né? Porque o Evangelho nos fala assim, quando fala sobre família, que um dia o Senhor irá lhe perguntar: o que fizeste do filho que confiei à vossa guarda? Quer dizer que nós precisamos, né, pelo menos estar com a nossa consciência tranquila em relação à educação da nossa prole. Se eu não conseguir, se foi alguém atrapalhado que veio de lá para cá, porque eu também tenho participação nesse atrapalhamento desse espírito, se ele está aqui e eu estou aqui lutando para auxiliá-lo da melhor forma possível, dando bons exemplos, porque nós sabemos que é o exemplo que arrasta, né? Faço o que eu faço, né? Não faço o que eu falo, porque muitas vezes nós agimos de um jeito e queremos que a criança, né, aprenda de outro jeito. Na verdade, ele vai aprender com aquilo que eu sou o espelho da criança. Então, não tem jeito. É intransferível. Essa missão é nossa e nós precisamos acatá-la e fazer isso com coragem em tudo na nossa vida. Mas na nossa família, a responsabilidade é nossa, né? Imagina, um dia o Senhor ele vai me perguntar: o que fizeste do filho que te confiei? Né? Se eu não dei conta dele nessa encarnação, na próxima ele vai voltar de novo e eu vou ter que dar conta dele. Né? Então, olha, veja bem, né? Então, a forma que nós vemos as dívidas é diferente, né? Nós vamos ter que vivenciar tudo. Nós vamos ter que nada passa a regra e tá tudo certo. Não, nós precisamos olhar o que é certo, o que é errado, e nós vamos ter que corrigir o que está errado. É da lei. Para mim ser evoluído um dia, eu vou precisar me reprogramar para realmente ser um espírito superior. É por essa razão que a alma tem de encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais, né? Nós não estamos aqui pela primeira vez e nem vai ser a última. E eu vou experimentar, né, em todos
todos os lugares, né? Eu vou ter dinheiro, eu vou ter condição social, eu vou ser um espírito que vai vir pobre, paupérrimo, para poder valorizar, né? Se eu esbanjei muito, eu vou ter que saber quanto que custa, como que é duro sentir fome, frio. Então, eu que planejo as minhas próximas vidas aqui, né? Deus é misericórdia e bondade, ele só me dá a oportunidade. O perdão dele é um novo recomeço para mim, que sou um espírito imortal e estou aqui para progredir, né? E aí, então, Allan Kardec diz assim, que é através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do nascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Quer dizer, que como que nós exigimos, por exemplo, um exemplo bem chulo, como é que eu exijo de um político educação, né? Eu exijo que ele seja uma pessoa íntegra se eu não educo o meu filho aqui dentro da minha casa, né? Como é que eu exijo do outros aquilo que eu não consigo fazer aqui? Então, o nosso planeta, ele vai ser ainda um planeta feliz, mas vai depender da minha atitude, em todos os sentidos. Vai depender da minha moral, da minha condição de aprender e ensinar. Porque já que eu estou em evolução, eu não tenho só que aprender, mas eu tenho que ensinar. E geralmente são com bons exemplos. E aí, ainda lá, no capítulo 19, no item 9, item 14, Jesus diz assim, Kardec nos fala, Santo Agostinho nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala assim, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprides. É uma mensagem de Santo Agostinho. Olha que lindo, né? Que possamos compreender bem o papel da humanidade. Então, quando nós realmente nos importamos com a nossa vida, com a nossa evolução, nós corremos atrás, né? Nós não pedimos para o outro fazer, porque esse é o meu papel. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa... Somos, assim, hoje, o resultado das experiências vividas do passado, como seremos amanhã, o produto das nossas ações de agora. Quer dizer, então, que nada dá salto. Eu estou aqui agora, estou trabalhando, estou estudando, estou lutando para que as experiências vividas sirvam para mim e a todos aqueles que estão ao meu redor também possam ver o meu empenho e também possam ser auxiliados de alguma forma. Principalmente os meus, primeiro da minha família, né? E aí Jesus, lá em João, no capítulo 8, versículo 32, ele diz assim, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase eu acho ela muito profunda, porque e também que nós vamos ser cobrados, porque nós estamos entendendo, estamos estudando, depois nós vamos ser cobrados, porque nós não temos só que achar lindo, né? Tudo aquilo que nós estudamos, nós precisamos viver esse aprendizado e mudar as nossas atitudes, mudar a nossa forma de viver é muito complicado, né? A gente ouve muito isso, mas muito mesmo. É impressionante como as pessoas nos procuram, admira muito a doutrina, fala que acha lindo o tanto que o espírita estuda e tal. Mas eu não quero isso para mim não, sabe por quê? Eu vou ter que mudar a minha maneira de ser. Bem assim. Então quer dizer que se nós não formos meio doidos para poder encarar a vida de frente e tentar nos modificar mesmo, nós não vamos a lugar nenhum, vamos ficar estacionados, né? E aí fica complicado. Ainda voltando, falando sobre um pouquinho de família, né? Nós seria o nosso último tópico, que eu já falei demais pelo meu tamanho. Nós vamos, o nosso carinho e a nossa admiração pelas famílias que adotam, que ainda eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma admiração muito grande pelas pessoas que vai lá e com todo amor e carinho pega alguém para criar. Não importa se essa criança do coração seja um neto,
Não importa se seja um sobrinho ou alguém que você nunca viu na vida. Simplesmente porque você, às vezes, tem problemas, não consegue engravidar, já por alguma razão lá no passado, e teve essa feliz, né, decisão de pegar alguém que precisa da sua ajuda. Então, essas pessoas, elas são especiais. Eu sempre falei isso. Eu tenho uma irmã que tem um filho do coração, o Pedro, e eu falo para ela, você é muito corajosa mesmo. E ela teve muita sorte, que o menininho dela é um tesouro, tá com 13 anos já hoje, né? E nós o amamos mesmo de verdade. E aí, uma homenagem a todos os pais do coração e mães do coração e vós do coração, que vamos contar uma história escrita por Leon Tolstói. Esse espírito, ele viveu na época de Jesus. Ele não fala quem ele foi, mas ele viveu muito próximo de Jesus. E as histórias deles, assim, tudo que ele conta a respeito de Jesus é muito bonito. Essa história está em Homens Notáveis, mas ele também tem outros livros, Mulheres Espetaculares, tem assim muito conteúdo. É um espírito superior hoje e que ele viveu na época do Cristo. E ele nos conta que ele relata uma história que dá ênfase àquela passagem do Cristo, quando ele fala, vinde a mim as criancinhas, tá? E ele que os puros de coração, deixar vir a mim os pequeninos, né? Essa história deu, né, a condição dos apóstolos escreverem essa história, deixar vir a mim os pequeninos. Então, Leon Tolstói conta em detalhes como que aconteceu essa fala, e é muito interessante. Então, é com essa mensagem que nós vamos terminar o nosso trabalho dessa noite. E aí, então, Leon Tolstói nos fala assim, que Jesus, nas suas pregações, ele andava muito e o trabalho dele foi muito árduo, ele trabalhou bastante. E ele sempre ia mesmo, né, como ele mesmo dizia, procurar sempre os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele dizia que esses espíritos ainda estavam numa infância intelectual, ele dizia. Né, que aí nem todos, como nós já falamos lá atrás, nem todas as almas têm a mesma idade, nem todos subiram com o mesmo passo seus estágios evolutivos. Então, assim, naquela época também, como hoje, né, os espíritos ainda se movimentando para conseguir um pouquinho de luz e de conhecimento. E aí Jesus, como ele mesmo dizia, né, que ele preferia os fracos, os escravizados e os viciosos, porque era deles, eles precisavam de consolo, né? Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Ele dizia sempre isso. Então, Jesus, uma noite, ele estava sentado embaixo de uma figueira, de uma árvore grande, à noite, diz que estava muito calor, e eles então estavam preparando um peixe para comer. Isso aí são as falas de Leon Tolstói. E aí, assando um peixe, que uma das mulheres que estavam lá junto com eles, que tinha bastante gente no local, eles estavam esperando o jantar ficar pronto. E aí o mestre, ele mesmo cansado, né, diz assim a história, a hora do merecido descanso costumava reunir-se no interior de casas simples e acolhedoras, à beira da praia ou sob generosas árvores, com pessoas mais próximas a ele, refazendo-se e elevando-lhes profundos e libertadores conhecimentos. Eram momentos especiais. Era aquele momento que Jesus descansava e conversava com as pessoas mais próximas dele. Eles estavam nesse dia debaixo de uma árvore, que Leon Tolstói nos fala, e eles estavam assando um peixe para comer. E diz que Jesus estava com a fisionomia bem cansada, porque tinha trabalhado bastante durante o dia. Né? Mãos generosas, compreensivo sorriso, postura plena de paz e confiança. Essa era a expressão de Jesus. Jamais uma queixa, uma cobrança menos desrespeitosa, um julgamento acerbo. Ele atendia a todos e nunca reclamava de nada, porque ele era
o Filho de Deus, né? Ele sabia, ele conhecia as misérias humanas, ele olhava para a pessoa, ele já conhecia toda a história da pessoa. Paciência, resignação, tolerância, amor e caridade. O amor cobre uma multidão de pecados. Nós sabemos que é bem assim, né? Foi isso que ele pregou, que ele vivenciou. Aquela noite, estavam preparando peixe assado sobre pedras e alguns pães que as mulheres levaram. O lume iluminavam-lhes os exaustos rostos. Acima as estrelas e um céu de profundo azul. Imagina que cena mais bonita essa, né? Parece uma poesia, né, gente? Então quer dizer que o clarão do fogo iluminava os rostos deles e eles estavam ali conversando. De repente, uma criança atravessou a escuridão da noite, vencendo o espaço que o separava do mestre. E aí, então, nesse momento, uma criança que já fazia tempo que estava por ali, tentando se aproximar, né, correu e sentou no colo de Jesus. O pequeno sujo, as mãozinhas agarraram o manto de Jesus. Alguns se precipitaram em tentando afastá-lo do Messias, temendo que a presença da criança fosse lhe fazer algum incômodo. Então, aí o pessoal, né? Quem é essa criança? O que ele está fazendo aqui? Olha, está sujando a roupa de Jesus, né? E aí, então, Jesus acolheu a criança. E aí, então, depois, no final do livro, da história, o Espírito conta e diz e fala sobre isso, sobre essa emoção que ele sentiu. Porque ele via de longe, né? A luz que resplandecia de Jesus era algo deslumbrante. Ele olhava de longe Jesus antes de correr e pular no colo de Jesus, porque ele sabia que se ele fosse devagar ninguém ia deixar, né? Ele diz assim que não era a luz da fogueira, era a energia, a aura de Jesus que brilhava. Olha que lindo, né? E aí, então, ele achava que de longe que era a luz da fogueira, mas não era. Quando ele se aproximou, ele viu que a luz era Jesus que brilhava. A aura do Cristo era crística mesmo. Ela irradiava, né? E ele via aquela tocha que diz que iluminava os olhos. E aí, então, durante todo o dia, tentaram se aproximar em vão. Todos o impulsionavam pela sua aparência, todos, porque ele era sujinho, ele era maltrapilho, ele era uma criança, ele era um órfão de mãe. E olhando de perto, pôde perceber que a luz que o envolvia, ele falando, né, era algo lindo de se ver, era a luz que ofuscava os olhos. Não era a luz da labareda, era a luz da energia, o que Jesus emanava. E aí, então, depois de se alimentar, que ele correu e sentou no colo de Jesus, né? Depois de se alimentar de peixe servido pelo próprio Jesus, veio uma pergunta. Jesus perguntou para ele, como se chama? Ele falou, Eliasibe, mestre. Onde mora? Não tenho lar, minha mãe já se foi. Lhe contou do aperto que passava, que muitas vezes não conseguia dormir porque a barriga roncava de fome. As pessoas já estavam achando demais o atrevimento do garoto e começaram a reclamar, mas Jesus continua a indagar o menino sobre sua triste vida. Então, assim, Jesus deu toda a atenção. E aí, nesse momento que todo mundo queria tirar o menino do colo de Jesus, ele disse, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus. O menino adormece nos braços de Jesus. E então Jesus narra uma linda e triste trajetória de uma jovem Judite. Quando ele falou que ele era um menino que não tinha mãe, né? Lógico, né? Com a condição espiritual que ele tinha, ele já puxou lá no arquivo dele e já viu, né? Quem que era a mãe do menino. E aí, então, o menino adormece no colo dele e ele, então, começa a contar a história de Judite, que era a mãe desse menino. Ele fala que, daí, enfocando a figura do sedutor que seduziu Judite, né? Ele diz assim, não façais aos outros aquilo que não gostariam que vos fizessem. Então, ele fala sobre a pessoa que seduziu a Judite, ela engravidou e o rapaz foi embora, né? Aí ele diz assim, ó, quis Deus que esta criança viesse a ensejar profundas lições, chamando-as à realidade. A terra constitui imensa escola, bastando que tenhais olhos para ver, retirando os argueiros que vos cegam. Então, Jesus diz assim, Leo Tolstói fala que tudo que ele falava, que Jesus dizia, aproveitava-se tudo, ele não perdia nada que ele dizia, todos aproveitavam a linguagem dele.
E aí então, quanto sofrimento, quanta intolerância de muitos, precipitando-a nos abismos da prostituição. Ela foi para a prostituição. Então, aí, né, mais um ensinamento para nós. Quem tiver sem pecado, né, que atire a primeira pedra. Com as crianças nos braços, levantou-se, seus olhos percorreram os ouvidos. E aí, então, ele segura o menino no colo, olha para todo mundo que estava ali ouvindo ele, porque o olhar dele, Tolstói diz que o olhar dele era o olhar mais brando e envolvente que se podia conhecer. Ele era realmente a luz do mundo. Então, Leon Tolstói fala dele assim, de um carinho e de uma forma que é emocionante. E aí Jesus, então, levanta com essa criança no colo, percorre os ouvintes, olha em todas as mulheres que ali estavam. Claro que ali ele já fotografou, né? O raio-x, o olho de raio-x, olhou a todas e viu quem é que poderia ficar com aquela criança. Entreviu lágrimas nos olhos de muitas mulheres. Cristo viu as mulheres chorando, né? Porque Jesus sabia que naquela época, quando ele fala que Judite precisava de ajuda, na verdade, só que naquela época era muito complicado se for uma pessoa para trabalhar, o preconceito era muito grande. Então, elas entendiam bem, porque sentiam na carne o peso do preconceito, porque na época o preconceito era muito grande, né? Vigentes da época mesmo. E aí, ninguém iria realmente ajudar a Judite, de forma alguma. E aí, então, Jesus dirigiu-se a uma delas em especial, guiado pelas vibrações de amor e solidariedade que a todos envolviam. Isso aí são palavras de Tolstói, gente. Transferindo para seus braços o pequeno adormecido, murmurando: Mãe, eis o teu filho do coração. E aí, em homenagem às mães adotivas, aos avós e às tias, nós encerramos a nossa palestra da família. Família é essa que nos liga a Deus quando nós realmente nos envolvemos com elas, quando nós temos coragem, confiança e fé e amamos. Eu sou suspeito de dizer, porque para mim é a maior riqueza da minha vida, é a minha família, os meus netos, os meus filhos. Então, com essa mensagem do pequeno adormecido, que quando Jesus diz: Mãe, eis o teu filho do coração, que nós encerramos os nossos trabalhos dessa noite, a nossa fala, e eu quero chamar aqui, Vanks, você está por aí? Tô, minha amiga. Tá? Eu quero chamar o Vanks para fazer a nossa prece de encerramento, para aí continuarmos a nossa conversa, ok? Ok. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, como somos felizes com a oportunidade de nos reunir, mesmo que de forma remota, para ouvir as Tuas palavras, os Teus ensinamentos, nos aprofundar no Evangelho de Jesus e, consequentemente, nos apaziguar. A cada encontro, a cada palestra na nossa casa espírita, a cada estudo, a cada momento de reflexão, a gente consegue um alicerce mais estruturado na nossa condição de espírito em evolução. Ainda somos portadores de muitas mazelas morais, ainda precisamos retificar muitas condutas erradas, precisamos aprender a perdoar, precisamos amar mais, precisamos valorizar os laços de família que foram tão bem abordados hoje por nossa irmã. Que o Pai, que o nosso Mestre Jesus, que todos os bons espíritos estejam conosco ao longo da semana e que nos intuam a fazer o que é certo, nos mostrem que o caminho realmente é a seara do bem. Proteja todos os enfermos que estão nos leitos dos hospitais, proteja todos os profissionais da saúde, Pai. Ajuda aqueles que estão sem um lar, ajuda aqueles que não têm um teto, ajuda aquele que está envolvido no mundo das drogas, auxilia aquelas nossas irmãs que estão no mundo da prostituição, procura acalentar aqueles nossos amigos velhinhos que estão nos asilos. Aonde nós estivermos e pensarmos em Ti, certamente saberemos que o Senhor nos protege, que nos acolhe e que nos orienta. Obrigado, Pai amado, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja.
bem, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, complementar alguma coisa que eu não falei.